Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso programa, que toda segunda, quarta e sexta traz algo novo, uma informação, um assunto que vai com certeza contribuir para o seu crescimento e, como eu sempre digo, não só para informação, mas para transformação em alguma área da sua vida. E que bom que você está comigo mais uma vez. O programa é feito com muito carinho, só para você. Nós estamos no Julho Laranja, a campanha de conscientização da população sobre a importância da prevenção e do tratamento ortodôntico precoce. A gente precisa conhecer muito sobre esse assunto, né? Talvez você não observou ainda seu filho, sua filhinha ou você mesmo. Então, nós vamos falar sobre esse assunto com as ortodontistas Ana Paula Ferreira e Jordana Pacheco, que estão aqui para tirar as nossas dúvidas. Não é isso, meninas? Isso mesmo, privilégio. Obrigada, privilégio e honra sempre para nós receber você, Jordana, mais uma vez, e a Ana Paula pela primeira vez, né, Ana? Um prazer, Márcia, obrigada. Obrigada demais por estar aqui, ter vocês tão queridas, né? Ana Paula, filha daquele casal maravilhoso, que a gente ama, a família do Vander Carlos, estão com saudade. Vamos trazer ele para cantar aqui, né? Ele vai amar, o que ele mais ama fazer pois cantar. É, bom demais. Daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre esse assunto que muitas pessoas às vezes não prestam tanta atenção, mas talvez por isso também, né, a sociedade aí da ortodontia resolveu criar um mês para essa conscientização, né? Levantar essa bandeira. Que bom, daqui a pouquinho eu volto, viu, meninas? Obrigada. A doutora Jordana já veio de laranja, dá para lembrar isso aí, não é? Bom, na cozinha tem uma receita de bolo de lavanda e amêndoas. Olha, cadê o bolo? Onde está o bolo? Comeram o bolo todo? Não, não tem bolo mesmo ao vivo hoje. Nós resolvemos ficar todos de dieta. É isso aí. Você vai rever, você que já viu e você que não viu ainda, vai aprender a fazer essa receita deliciosa de bolo de lavanda e amêndoas. A repórter Daniela Savassi gravou essa receita com a confeiteira Janaína de Oliveira. E você, claro, não vai perder. Daqui a pouquinho a gente roda essa matéria para você, tá bom? Tem palavra do coração de Deus para o seu coração e muito mais. Então fique comigo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Julho Laranja, né? E de laranja, eu vou trazer uma laranja para a gente chupar também, para a gente se lembrar da importância dos nossos dentes e para a gente comemorar aqui a cor. Tô brincando, né? Não precisa não, mas é para essa campanha de conscientização da população brasileira sobre a importância da prevenção e do tratamento ortodôntico precoce. O que é tratamento ortodôntico para você que está aí meio, né, desconectado? A gente fala popularmente assim, o aparelho, né? O aparelho dos dentes, para as pessoas que precisam consertar os dentes. Mas para falar sobre esse assunto e ensinar, e claro, falar não de uma forma leiga como eu estou recebendo hoje as ortodontistas Ana Paula Ferreira e Jordana Pacheco. A doutora Jordana é a médica, aliás, é a dentista da Mariana e da Larissa, desde pequenininhas, é a doutora Jordana. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo. E a Ana Paula, primeira vez que vem, mas eu também conheço, não tão pequenininha, mas conheço tão novinha, juntamente com as irmãs Poliana e Adriana, não é isso? Isso mesmo. Que bom ter você aqui, viu, querida? Vocês são muito especiais para mim, para nós e para tantas pessoas que com certeza estão assistindo a gente, que já conhecem vocês. Quem não conhece vocês, vai ficar conhecendo hoje, saber também a competência de vocês profissionalmente falando. E aí? Essa bandeira realmente precisava ser levantada, doutora Jordana? É sempre, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui, podendo ajudar a orientação da população. O que acontece? Na verdade, a proposta de uma prevenção, de uma conscientização para o ortodontista, para o paciente ir para a ortodontia, ele não está muito aberto para muita gente na população, não. Muitas pessoas não sabem. E aí eu me lembrei, Márcia, que quando eu conheci vocês, nós estávamos num chá da Donep. Quando eu cheguei perto, falei com a Marisa assim, Marisa, são as menininhas da Márcia. Eu vi uma mordida cruzada. Eu mostrei a foto, eu estava mostrando a foto das meninas, lembra? Elas não estavam lá. Ah, verdade. E na foto você eu olhei e falei, viu... epa, peraí, tem alguma coisa classe aqui, 3? Uma classe 3 que a gente interviu e hoje ela está com um sorriso lindo, tranquila, evitando uma cirurgia
posteriormente uma cirurgia ortognática ou uma possibilidade, foi interceptativo, porque a gente viu ali naquele momento. Exatamente, a gente está falando aqui da interferência precoce, né? A Larissa devia ter, não sei, uns 5 anos. 5 aninhos. 5 aninhos, né? Da classe 3 é quando o queixo vai um pouquinho para frente. Isso. E se não for tratado né, precocemente, vai para uma outra cirurgia depois, quando você disse pode ter uma ortognática, possibilidade. que é uma cirurgia de articulação complicada, né? Exatamente, ou seja, se você não... E a questão é o seguinte, se você não faz essa possibilidade agora, a gente não garante 100%, né, Ana? A gente não tem, a ciência não nos dá a garantia de que esse paciente não vai cair numa cirurgia ortognática. Mas os índices mostram que você preventivamente, de forma interceptativa, pode evitar muito. E se eventualmente vier a ter, é uma cirurgia bem mais simples, não é mesmo, Ana? E aí, doutora Ana? É porque, na verdade, as pessoas falam em ortodontia e imaginam que a gente trata apenas os dentes. E não é verdade esse pensamento, porque a gente vai muito além dos dentes, a gente avalia as bases esqueléticas, principalmente no terço inferior, maxila e mandíbula, nos 3 planos do espaço. Então, na largura, a maxila está atrésica. No anteroposterior, a trésica, se ela está estreita, fechadinha. A maxila, o palato estreito, que atrapalha inclusive o fator respiratório, né? A apneia do sono. A mandíbula está para trás, está para frente, maxila para trás, para frente. Então, são questões esqueléticas que, se a gente aborda precocemente na criança, enquanto ela está em desenvolvimento, em crescimento, a possibilidade da gente ter uma melhora significativa e muitas vezes até livrar o paciente de uma cirurgia, de um procedimento complexo no futuro, mais invasivo. Essa possibilidade ela é real. Verdade. A partir de quantos anos, então, é importante ou seria interessante os pais levarem os filhos a um ortodontista? Bom, então, basicamente é o que a campanha do Julho Laranja está falando, né? O que acontece? O mais importante é que a criança, entre 5 e 6 anos, ela está acontecendo as trocas dentárias, ela começa a ter erupção dos dentes permanentes, dos incisivos, por exemplo, né, permanentes. Então, nesse momento, a gente pode detectar muitas anomalias e muitas alterações que a gente pode interceptar ali, né? A nossa filosofia, a gente inclusive tem a mesma pensamento, a mesma formação. Então, qual é a nossa filosofia? Que os pais fiquem atentos. Se a criança trocou o primeiro dentinho, começou esse momento de troca dentária, é importante uma primeira consulta com o ortodontista. Para quê? Para que faça essa avaliação se há necessidade de uma intervenção precoce ou não. E não significa que vai ter necessidade, né? É o que eu falo para as mamães, assim, é tão bom você dormir tranquila sabendo que seu filho está sendo cuidado, que não tem necessidade de nenhuma intervenção e que, se porventura tiver, que bom que está sendo cuidado precocemente. Sim, né? Com certeza. A Jordana citou o caso da Larissa, a Mariana também precisou, né? Mas a Larissa tinha um caso mais complicado. E a Larissa, graças a Deus, é muito disciplinada, porque ela usou vários tipos de aparelho, né? Você lembra que a Larissa ela tem uma língua... desculpa, né? A língua um pouquinho maior. E desde bebezinha ela ficava assim. Em todas as fotos dela, ela estava com a língua para fora. E isso é importante até os pais observarem seus bebês, doutora Jordana e doutora Ana Paula, os bebês que ficam com a língua muito para fora ali, isso pode acarretar essa diferença, onde ela vai projetar essa mandíbula para frente e pode ocasionar isso? Com certeza. Na verdade, os pais ficam muito preocupados porque eles acham que eles vão ter que levar a criança para fazer um tratamento como bebê, um tratamento aos 2 anos, um tratamento aos 3 anos. Não, a gente iria intervir a partir dos 4, 5 anos. Mas é importante que o seu pediatra e o odontopediatra possam avaliar e falar o seguinte, olha, está tendo uma interposição lingual aqui, a língua está vindo para frente, por que ela não está deglutindo bem? O que está acontecendo? Será que ela tem um problema respiratório? Como é que ela está dormindo? Ela ronca? Ela arranja os dentes? Então, existem uma série de distúrbios de alterações respiratórias e hábitos. Está chupando o dedo, não está chupando? E esse tipo de coisa, né? O bico. Então, esse tipo de coisa, nos primeiros anos, ele tende a reverter. Mas, a partir de um momento que se torna um hábito deletério, ou seja, um hábito que vai gerar uma alteração no arco dentário, no crescimento. Então, você percebe uma criança que acorda de manhã cheia de olheira, dorme mal, acorda, não tem um bom rendimento durante o dia, você já está percebendo fica nervosa, fica irritada.
agitada, você já começa a perceber TDAH, você tem alterações que você percebe que tem tudo a ver com uma alteração orgânica e bucal. E se você vê antes, você ajuda a orientar o desenvolvimento. Com certeza. Eu queria só que vocês falassem um pouquinho sobre a questão que a gente está falando aqui, que a gente citou. O dedo, o bico, a mamadeira, tudo isso pode ocasionar uma mudança, porque, como você falou, doutora Ana Paula, existe o crescimento ósseo, o crescimento da face, ele está em desenvolvimento, ele está nos primeiros anos de vida. Então, vai ter um caminho pela frente aí para esse crescimento. Até que idade essa face vai crescer, esses ossos vão crescer? E o que os pais têm que observar nessa questão da interferência em relação ao chupar-dedo, ao chupar-bico, para a melhor saúde bucal dos seus filhos? Pela ciência, esses todos são considerados hábitos deletérios. E como o próprio nome diz, deletério, né? Que vai ocasionar... Se possível, deleta. Mas vai sim... meus trocadilhos, então bora. Vai sim ocasionar um problema não só dentário, como esquelético, né? Então, esse é mais um motivo dessa primeira consulta com o ortodontista, para os pais receberem orientação a respeito desses hábitos deletérios, né? Mas depois que eu me tornei mãe, Márcia, eu vi o lado real dos hábitos, né? Do bico. Eu costumo explicar que o bico em inglês chama pacifier, né? Então, traduzindo para o português, pacificador. E quem já teve aquele neném chorando sabe como que o bico traz aquele acalento, né? Então, qual que é a nossa orientação? Porque a gente sabe que um mau hábito, ele só vai estabelecer um problema de mordida mordida dentária ou mordida esquelética alterado, se ele tiver tempo, intensidade e duração do hábito. Então, aquele bico que ele vem só no momentinho da noite, antes de dormir, para acalentar o bebê, e logo em seguida esse hábito é removido, ele não tem potencial para causar maloclusão, né? O bebê que vai para o parquinho com o bico pendurado, fica com o bico o dia inteiro. Então, a gente tem intensidade, tempo e duração do hábito, que esse sim é passível de ter uma resposta ruim no seu crescimento. Mas a boa notícia é que quando você remove esse hábito dentro de um período, ainda dentro de 4 anos, por exemplo, até os 4 anos, você vê claramente remover o hábito, dentro de 6 meses você reavalia o paciente, o arco já voltou à sua normalidade. Olha. Porque foi um hábito que acabou com a duração, com a intensidade. Diferente de alterações genéticas, que o paciente congênitas, o paciente já tem uma atresia do céu da boca, o arco dele já naturalmente é fechadinho, a face dele é mais longa, esse paciente já tem isso na genética dele. Aí nós temos que intervir de outra forma, não é culpa dele, ele simplesmente tem um padrão. E esse padrão a gente não vai mudar, mas a gente vai redirecionar e tentar fazer o melhor para ele. Normalmente ótimo. São os respiradores bucais, né? Então, esses pacientes que ficam com a boca mais aberta, olhinho caído, olheira, que baba durante a noite, ronca durante a noite. Pacientes respiradores bucais, respiradores orais, eles são mais susceptíveis a desenvolver um problema esquelético em detrimento do hábito. Olha, isso é muito sério, né? Eu queria só voltar, continuar, na verdade, você foi para a genética, mas voltar um pouquinho a questão dos deletérios aí, porque muitos papais, né, que eu falo papai e mamãe, ou avós, ou aquele que toma conta, né, principalmente quando não é o pai e a mãe, mas que tem essa responsabilidade, fica mais difícil ainda, mais desafiador, né? Eles têm dificuldade de tirar esse bico e principalmente o dedo. O dedo, porque o bico, aí você fala assim, você tira, né? Você pode até esconder, ele, né? Mas e o dedo? Como mudar esse hábito? Vocês têm alguma dica? Aquela história assim, põe pimenta no dedo, cada um dá um conselho, né? Pode ter gente que está assistindo a gente. E eu já vi psicólogos falando que a questão do dedo é uma carência, uma necessidade. A fase oral. Então, é importante que os pais analisem, avaliem isso. E a gente vê crianças lindas, mas que já tem aquele formato, por causa do dedo que está lá na boca ou do bico.
Qual conselho vocês dão aí para esses papais? Olha, eu particularmente, depois que a gente conversa com a criança, e aí eu deixo muito à vontade os pais, como a Ana falou, ela é mãe, eu não sou mãe ainda. Ainda. Então, o que acontece? Eu coloco para os pais o seguinte, olha, é importante que a gente venha a finalizar romper com esse hábito deletério. Se não for possível com a conversa dos pais, se não for possível com uma questão de adequação com uma terapeuta para entender, né? Crianças com processo de separação dos pais tendem a ter um acalento maior, né? Dessa fixação da fase oral. Mas quando isso não acontece, o que eu tenho feito particularmente? Não sei qual é a posição da Ana com relação a isso. Eu desenvolvi isso já na pós-graduação, um aparelho como se fosse um disjuntor do céu da boca, mas ao invés de ser o disjuntor, ele tem 3 linhas, como se fosse um como é que chama? Mata-burrão, né? Que a gente fala, de fazenda. Então, ali, a criança... é mata-burro mesmo. Mata-burro, Fazenda. A criança, eu falo assim, não precisa fazer nada, querido. Você pode continuar igual. Quando ela vai fazer a sucção do dedo, ela perdeu o prazer, porque ela vai ficar colocando o dedo no céu da boca, num ferro. Ela naturalmente ela desenvolve de uma forma que não é traumática. É a forma como eu tenho feito. Não sei o que você tem feito, Ana. O aparelho, eu também utilizo do aparelho, mas eu deixo ele mais como último recurso, sabe? Eu sempre tento primeiro trabalhar a conscientização do hábito mesmo. Então, no primeiro mês, os 2 primeiros meses, eu distribuo adesivo para ela colar na televisão, perto do computador onde ela estuda, para toda vez que ela olhar para o adesivo, ela lembrar de tirar o dedo da boca. Mostro fotos de como que está e como que pode ficar pior, se ela quer crescer bonita. É muita conversa, é um trabalho até um pouco de psicólogo também, né? É verdade. Faço uma moldagem do dedinho que ela chupa e confecciono um troféu desse dedo, que só vai ganhar o troféu depois que o hábito for removido. Então, a gente tem uma série... forma lúdica, colocar band-aid no dedinho que chupa, porque isso também vai trazer um certo desconforto nesse... Perde-se o prazer. Do toque, né? Do toque. Agora, pimenta, isso que você citou, isso não é recomendado, né, Márcia? Porque as pessoas... vai no olho, pode causar lesão. Mas existe um esmaltezinho próprio para esse fim, que vende nas farmácias, não é muito baratinho, mas também é um recurso que ele tem um gostinho ruim, mas ele não é tóxico, ele não arde o olho. Então, fica sendo aí mais um recurso para a gente utilizar, né? Com certeza. Mas, sem dúvida, o aparelho, ele é essa cartada final. Muito bom. A gente está falando sobre interferência precoce, a gente está falando das crianças, mas, de repente, tem muitos adultos assistindo a gente que se identificaram aí com a questão de dormir mal, de não respirar legal, de ficar sempre com a respiração oral, né? Se respira com a boca aberta, respirando pela boca. Acordam cansados, falam só, mas eu tô tendo tudo isso aí, eu não sou criança não, mas eu tô tendo tudo isso aí. Os adultos que muitas vezes não se preocuparam com isso, talvez por toda a vida, a gente sabe que a vida não é fácil, né, para ninguém. E muitas vezes a pessoa não teve nem tempo de procurar um dentista, passou a vida inteira assim, procrastinando, adiando, mas ela percebe que algo não está legal. Às vezes não é nem só estética, porque a estética todo mundo vê. Não, meu dente está meio para fora, meu dente está torto aqui e tal. Mas são outras coisas, como vocês disseram, que são consequências desse essa má formação que está ali dentro, que tudo, a gente é interligado, né, gente? Os ouvidos, o nariz, a respiração, tudo interligado, a mastigação, a deglutição, tudo isso pode estar interferindo, aliás, pode ter sido prejudicado por essa malformação, né? E essas pessoas, elas também têm recurso para elas, não tem idade limite para se tratar os dentes. Não. E há principalmente, né, a oralidade toda, de uma forma geral. Claro. Na verdade, o que vai diferenciar daí a importância da conscientização, dessa campanha do Julho Laranja, é que a possibilidade, uma série de... o que a gente fala que é a hora, vamos dizer... áurea, é a possibilidade, nesse momento a gente tem muito mais possibilidades, mais simplistas, mais baratas, mais rápidas e de uma forma bem mais tranquila para o paciente. Quando ele chega nessa fase adulta, com esse tipo de situação, com essas questões, muitas vezes nós vamos ter que lançar mão de tratamentos menos conservadores, tratamentos que vão envolver muitas vezes extrações dentárias, cirurgias ortognáticas e mesmo assim limitações. Muitas vezes a gente não consegue fazer um tratamento
ideal, a gente faz um tratamento possível por causa de gengiva, de osso e coisas desse gênero. Ou seja, a nossa, vamos dizer, né, o que a gente estava conversando ali, né, Ana? A mensagem que a gente quer fazer, né, essa campanha está sendo brasileira, mas eu até falo já, convido as pessoas para conhecer a ABORA-MG, que é a Associação Brasileira de Ortodontia, Seção Minas Gerais, na qual eu sou ex-presidente, que o nosso intuito é ajudar a população a orientar o seguinte: prevenção é tudo na medicina, é tudo no custo, numa revisão de um carro, em tudo. Então, nessa idade é possível. Eu tenho paciente de 72 anos, foi meu recorde, que quer corrigir os dentes com estética, mas existem limitações que a gente vai evitar se for feito agora. Sim, idade tenra. Porque a gente tem a perda óssea, né? A partir de quantos anos a gente começa a perder essa massa óssea aí, que vai, obviamente, você não pode deslocar, porque um aparelho, ele vai ter um deslocamento nos dentes. E ali, se tem essa perda óssea, é perigoso a pessoa perder o dente, né? Isso. Aí a importância, por isso que a gente traz aqui profissionais que a gente conhece, que são capacitados, porque a gente, infelizmente, quero mandar um beijo para o meu dentista, doutor Benhur, a doutora Essi, esposa dele. Doutor Benhur é meu dentista clínico, né? E ele conta tantas histórias, né? E a gente percebe como o mercado joga todo semestre uma enxurrada de profissionais. E, infelizmente, gente, não são todos os profissionais que são capacitados para fazer o que eles estão fazendo. Clínicas, que muitas vezes, quando você enxerga clínicas fazendo coisas mirabolantes, com preço mirabolante, cuidado, desconfie, porque você pode ter um problema ainda muito mais sério. Meu dentista, doutor Benhur, fala assim: eu recebo aqui todos os dias pessoas, não no caso de vocês da ortodontia, né, que não é o caso dele, mas por quê? Reabilitação mal feita, tantos problemas. E a ortodontia também, a gente vê, com certeza. Vocês com certeza sabem muito mais que nós, né, esse mercado. Então, a importância de, principalmente a pessoa, a partir desse momento aí que começa a perder a óssea, de procurar profissionais realmente responsáveis, competentes e adequados. A partir de quantos anos, então, a gente começa a perder os ossos, a massa do nosso osso? Meu Deus! Não há regra, Márcia, porque existe o fator genético e existe o fator ambiental, né? Hábitos de vida, né? Hábitos de vida. Então, são certos tipos de bactéria que trazem este problema de perda óssea, perda de inserção do dente, né? Às vezes o dente está completamente saudável, não tem nenhuma lesão de cárie e sai assim inteiro na mão do paciente, porque não tem sustentação. Então, é o tipo de bactéria que predomina e principalmente a higienização, né? Então, os cuidados com, nesse caso, é o periodontista, o especialista da gengiva e do dente. Mas o cuidado com a higienização é uma coisa tão simples e, por incrível que pareça, tem muita gente que não passa fio dental, né? Desconsidera o fio dental. E aí vai sofrer as consequências lá no futuro, porque o que perdeu de osso, infelizmente, não tem volta, né? Mas tem como paralisar essa doença. É uma doença crônica, silenciosa, mas que, uma vez diagnosticada, tem como ser paralisada. E o interessante que você falou é que o paciente, muitas vezes, ele acha que escovar... Eu chego para o meu paciente e falo assim: você escovou os dentes? Escovei. Você passou o fio dental? Não. Eu falei: então você não escovou os dentes. Quando a gente entende que o fio dental faz parte de uma limpeza interproximal, onde a escova não vai chegar, isso já ajuda muito as pessoas. Mas falando em questão de idade, exatamente, eu concordo com a Ana, não tem consenso na ciência exatamente a data, mas a gente sabe que existem alguns tipos de doença, igual a periodontite juvenil, são doenças extremamente agressivas, com uma perda óssea gigantesca e rápida em pessoas jovens. Olha, periodontite juvenil. Esses pacientes são coisas muito mais graves. Mas o paciente adulto, de uma forma geral, o que acontece? O paciente adulto chega pra gente e fala assim: não, doutora, na minha infância eu tive muita cárie, agora eu tô com problema de gengiva. Na verdade, o que acontece? O período de índice de aumento de lesões cariosas são período mais da infância e da adolescência. Com a vida adulta, o paciente, muitas vezes, ele começa a ter menos, ele tem uma redução de possibilidades de lesões cariosas, mas ele começa, a partir dos 35, 40 anos, começar a ter uma redução horizontal esperada, né, natural do envelhecimento, do processo do envelhecimento. Imagina, com quantos anos você começa a envelhecer?
parar de produzir colágeno. É a mesma coisa o osso. Eu vou ver uma coisa muito grave aos 35 anos, numa pessoa saudável? Não, mas esse processo de envelhecimento da boca, ele também acontece, como a nossa pele. Só eu que continuo eternamente, falo com os meus alunos, 27 anos. Não, 27 anos eternamente, eu gostei desse número. Né? Você gosta desse número, 27, é um número bonito mesmo, com certeza, você escolheu bem. E combina com você. Ah, muito obrigada. Olha a pele das duas, tá vendo, gente? Cuidar da saúde assim, não é cuidar, né, de uma coisa isolada, a gente cuida da saúde como um todo, de dentro para fora, alimentação é importante, a hidratação através da água, tudo isso vai refletir na nossa pele e, é claro, esses cuidados. Eu me lembrei, vocês estavam falando do fio dental, eu me lembrei que quando eu dava aula, né, de educação física, a gente teve uma semana da saúde. E eu, professora de educação física, e minha turma, a gente estava responsável pela estação dos dentes ali. E eu fiz que eles chamam hoje em dia de paródia, né, daquela música do Super Fantástico. E eu coloquei exatamente a letra falando isso. Então eu falava: temos na boca gengiva, acima da gengiva, embaixo, a raiz. Para ter os dentes saudáveis, devemos aprender a canção que ele diz. Olha! Para ser feliz e ter a boa dentição, é preciso caprichar na escovação. Olha! Ir ao dentista regularmente, usar o creme e o fio dental. Olha! Ir ao dentista regularmente, para que o sorriso seja sempre legal para ser. Ô, gente, é muito bom, é muito bom. Muito bom. Vamos agora, amiguinhos, uma bela viagem na boca fazer tom, tom, tom. Não esqueço, que tem muitos anos, viu? Gente, que memória. Tem muitos anos, gostei. Tem muitos anos. Mas você viu que eu Mas música é um recurso mnemônico maravilhoso, né? Então, a gente cantava para os meninos e eles ficavam assim encantados, a gente mostrava a importância, né, ali do creme e do fio dental. E com esta música eu termino essa entrevista, minha gente. Márcia. Mas antes eu quero deixar vocês darem um recado. Eu ia pedir uma palavra final, claro. Sabe por quê? Lá fora a gente estava conversando e a gente falou assim, qual que é a mensagem principal? Exatamente. Por que a gente veio aqui, principalmente? Para alertar os pais. Fala aqui, ó. Alertar aos pais, os responsáveis, sobre a primeira consulta com o ortodontista. Isso. Então, a gente trouxe uma radiografia chamada radiografia panorâmica, que eles vão projetar para a gente, para vocês entenderem como essa radiografia ela é rica. A gente consegue ver a qualidade do osso, a gente consegue ver se tem alguma patologia ali, algum cisto, algum tumor, inclusive maligno. A gente consegue contar o número de dentes, tem dente a mais, dente a menos, se esses dentes estão bem posicionados dentro do osso, se precisa de fazer uma intervenção precoce ou não. Então, toda criança precisa dessa radiografia panorâmica. Você já fez a sua? Ah, muito bom. Excelente mensagem. E deu para ver aí, né, pela imagem da radiografia panorâmica, todo mundo, muitas vezes, mesmo em outras etapas da vida, um bom profissional pede uma radiografia panorâmica, porque ele tem a história, ele tem a sua história, né? Você tem história das meninas lá, você tem história dos seus pacientes naquela radiografia ali, você sabe o formato, você sabe a anatomia do rosto dela, e, enfim, e tudo como você disse, vamos tirar o siso porque tá, né? Enfim, essa história que o profissional capacitado, como vocês, consegue enxergar e entender através daquela que já fala, né? Radiografia, as meninas falam pequenininhas, mas tem que fazer Raul X. Raul X. É o Raul X. Mas porque aí mostra tudo. Fala, Jordana. Para finalizar, a gente falou da panorâmica, que bom que você lembrou, que eu já estava... A questão é o seguinte, uma importância, gente, que muitas vezes, quando a população não sabe, ou a população não sabe que tem que ir precocemente ao ortodontista, ou quando ela sabe, ela acha assim, doutor, eu tenho que ir só se eu tiver aquele problema de queixo, né? Ou só se eu tiver aquele problema de dente para frente. Não, gente, existem várias outras coisas, controle do tamanho dentário do arco, porque às vezes a criança tira 2 dentinhos ali e não tem espaço. Eu estava compartilhando com ela um caso, a criança chegou, extraiu 2 dentinhos de leite, tem 2 dentes permanentes, mas o tamanho
tamanho do permanente é muito maior do que o espaço. Então, ali, se a gente não tiver o controle, se a gente não fizer controle daquele espaço, que aparentemente a face está boa, ninguém, como leigo, vai perceber que tem alguma coisa diferente. Mas isso também é algo sério, né, que são as discrepâncias de dente, arco, as mordidas cruzadas, as mordidas profundas. São outras coisas que não envolvem crânio, face, coisas mais graves que o leigo vê, mas que são importantíssimas, e a gente tem uma janela de oportunidades nesse período de 5, 6 anos. Então, a nossa proposta é essa. O nosso projeto, o nosso sonho como ortodontista, como ex-presidente de uma associação, é que vocês possam entender o Julho, começar a entender do Julho Laranja como é hoje o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que as pessoas tenham consciência. Mas, felizmente, não para algo sério de uma doença, mas para algo de prevenção de outras maloclusões. Essa é a ideia. Verdade. Meninas, muito obrigada. Eu lembrei que você falou que eu te perguntei na época, assim, a Larissa pequenininha, antes de perder os dentes de leite, o sorriso dela era absolutamente perfeito, maravilhoso. Eu perguntei isso para você, por que depois ela falou exatamente por isso? Porque os pequenininhos caíram, nasceram dentes que não estavam com espaço suficiente. Eles começam a empurrar os outros. Sai daqui que eu quero entrar. Sai daqui que eu quero entrar. E aí vem vocês para dar esse jeito. E ela é essa menina linda, maravilhosa, todas duas com um sorriso muito lindo. Linda. Graças a Deus e a você. Obrigada. E a disciplina delas, né? Nossa, maravilhoso. Porque tem que ter essa disciplina. Só uma dica, lembrando, só uma dica final aqui, gente. As crianças, né? Os pais acham lindo criança de 4, 5 anos está com os dentinhos juntinhos. Gente, não é o ideal. O ideal é que essas crianças tenham alguns espaços, justamente para compensar. Isso é uma grande dica. Então, não ache que você entende, não. Vai lá e faz uma avaliação que parece que pode ser uma coisa simples, mas a gente pode resolver da melhor forma possível. Ótimo. Muito obrigada, meninas. Foi bom demais ter vocês, sorrisos lindos, causando outros sorrisos lindos por aí também. Muito obrigada, Deus continue abençoando vocês. Prazer é todo nosso. A seguir, você não pode perder logo depois do intervalo, tem receita de bolo de lavanda e amêndoas. Lavanda é o quê? Não é perfume pra você passar e botar cheirinho na casa, não. Ela vai pra cozinha também, ela vai pra culinária e faz delícias. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Já estamos de volta, um intervalo muito rápido, agora é hora de aprender uma receita. Não está ao vivo, mas uma receita fácil, gostosa, diferente. É o bolo de lavanda e amêndoa, você não vai perder não, anota tudo agora. E começamos aqui nossa receita recebendo a querida Janaína. E hoje a gente vai fazer o quê, Jana? Hoje eu trouxe, né, um bolo que leva, né, o bolo caseiro, ele sempre leva muito carinho, né? E o bolo de lavanda com amêndoas, né, ele é exatamente esse bolo que ele tem como proporcionar, né, um chá da tarde, um café da tarde, entre amigos, né? E além disso tudo, ele é um presente. Né? Lá no ateliê, nós enviamos muitos deles como presentes, principalmente para os avós, para as amigas. Ele fica maravilhoso, né? Olha que presente maravilhoso pra gente dar. Ele e é o mineiro adora um Adora, bolinho, né? A gente adora. Quem que não gosta de um bolinho da tarde? O bolo, ele tem essa característica, né? Bem mineiresca. De ser mineiro e também de levar carinho, de levar afeto, né? Então, verdade. a gente consegue passar isso tudo através de um bolo. Maravilha. Então, o que a gente tem aqui? Super simples, né? Farinha de trigo. Amêndoa picadinha. A amêndoa, eu comprei ela laminada e aí a gente dá uma trituradinha nela, né? Pode ser no liquidificador, pode ser no mix, né? Aqui o fermento. Tá, joia. Aqui eu tenho o açúcar, que eu saborizo ele com a lavanda. Aqui né? é que vem a lavanda, né? Isso. A lavanda, a gente, né, pode batê-la junto com o açúcar no liquidificador. Ou você poderia também fervê-la no leite. Mas como a gente pode aproveitar mais propriedades dela batida, então é melhor que seja feita no açúcar para você extrair mais cheiro, né, dela. Olha que delícia, gente, que lindo. E a lavanda vem de onde?
A lavanda, normalmente a gente compra nas casas de chá, né? Ela é utilizada como chá, né? Então ela vem a sementinha dela desidratada, já pronta para você usar na culinária. Ela já vem para colocar no açúcar. Isso. Ah, tá. A gente não pode pegar a lavanda e... Não, ela já é... fazer assim, ela já tá própria, preparada para consumo, entendi. Né? Alimentício. Então a gente compra onde isso? Nas casas que vendem produtos para chá, naturais. Tá ótimo. Então a gente tem os ovos, o leite e o óleo, né? Normalmente Maravilha. nas receitas a gente prioriza o uso do óleo de girassol, né? Esses óleos que são mais refinados. Então vamos começar? Vamos sim. A gente começa pela parte dos líquidos, né? Tá. Aí a gente coloca os ovos. Pode vir colocando já o leite. Ai, que delícia, hein? E essa receita, ela é muito prática, porque você vai bater tudo com fouet, misturar, né, os Pode líquidos. ser no liquidificador? Normalmente eu não utilizo para essa receita, eu faço ela na mão mesmo. Até porque o bolo, ele precisa desse carinho, né, do toque. É muito bom você poder preparar isso com as mãos. E ele é muito simples. Então, depois que você misturou com fouet, eu venho com o açúcar e a lavanda. Incorporo aqui, ó. Ele já pega um pouquinho da tonalidade da lavanda também, além do aroma. Você tá sentindo? Uma delícia. Ah, pois é. Ai, que delícia. Márcia do céu. Aqui agora, nós vimos com a farinha. A gente sente mesmo. Aqui a gente, né, bate bem a massa para ficar bem misturadinha, em termos de farinha, né? Para não ficar nenhum gruminho assim, porque depois que nós acrescentamos a amêndoa, já vai ficar mais granulado, então você não vai ter noção se ficou lisinha a massa, né? Que ótimo. Parece até um leite condensado, né? Fica parecendo um leite condensado. Fica bem clarinho. Isso. Aí que agora mas o cheiro, vocês têm que entender esse cheiro. Agora vem as amêndoas. Tá. É muito simples, né? Muito. Colocou tudo aí, bateu no fouet. Fácil de fazer em casa, agradar as amigas, os filhos, contar história. Né? Bolo é pra isso, né? É muito gostoso, né? Juntar a família. E ir fazendo. Isso daí agora é o fermento. Isso. Prontinho. Maravilha. Prontinho. A massa já tá bem misturadinha. Os ingredientes já estão todos aí. Tudo na mão, muito rapidinho. E agora a gente vai colocar na forma, né? Isso. Agora a forma tá untada, né? Já tá untadinha aqui a manteiga. Normalmente eu uso desmoldante, né? Mas, aquele de spray. Isso. Mas pode ser com manteiga. Com manteiga, farinha de trigo, né? Olha, esses grumozinhos são as amêndoas, tá? Já tá dando água na boca aqui só de ver. Que precisam ser batidas, mas elas não podem virar farinha. Exatamente porque dá todo esse toque, né, na massa. É verdade. De ter os pedacinhos das amêndoas. É verdade. O bolo cresce bem? Cresce. Cresce sim. E eu vi ali, você enfeitou ele com flores, né? Essas flores não são comestíveis. Essas não são. Porque assim, a Jana Cakes, né? A empresa Jana Cakes, ela tem na marca, na essência dela, as flores. Né? Então, todos os meus produtos, eles estão atrelados às flores. No caso das flores comestíveis, elas são muito pequenininhas. Então, elas não dariam esse ar de florir o bolo. Entendi. Elas não conseguem, né? Ou eu teria que usar muitas. É verdade. E hoje elas ainda têm um custo muito alto, né? Como é um trabalho que eu presenteio, ele tem que ter um custo-benefício interessante para o meu cliente, né? Sim. Então, eu uso as astromélias que hoje no mercado eu consigo administrar, né? E fica maravilhoso, né? Olha que maravilhoso que fica. E até no presente mesmo, né? Isso. Normalmente eles vão numa caixinha, com laço, com fita, com cartãozinho. E aí ele vai assim, com as flores no bolo e na caixinha com a flor também. Isso. Ai, gente, eu quero ganhar um desse. Normalmente as caixinhas vão personalizadas, escrito com carinho para você, com ramalhete de flores e as fitas. Que lindo, que delicadeza, né? A gente coloca no forno? Isso, um forno pré-aquecido, né? Quantos graus? A 180. Ele dura em média 40 minutos para assar. É uma massa assim mais pesadinha, né? Por causa do óleo, mas cresce.
a massa desenvolve, fica moreninho por cima. E como é que a gente vê o ponto certo dela? Põe o mesmo estilo de bolo normal. De casa. O garfinho ou um palitinho, super tranquilo, mesma coisa. Certo. Vamos chamar a receita enquanto a gente põe no forno? Pode ser? Então, maravilha, vamos chamar a receita. A Jana trouxe já aqui, né, Jana? Um pronto. A gente tá assando ali ainda, né? Isso mesmo. Que a equipe é grande, a equipe tá ali de água na boca. Exatamente. Então, vamos lá. Jana, ensina pra gente agora, então, como é que a gente vai desenformar esse bolo. Eu acho que é a parte mais difícil, não é não? O bolo caseiro, o ideal é que você desenforme ele ainda um pouquinho morno. Ah, tá. Porque, como ele tem óleo, né? Quando ele vai secando dentro da forma, ele vai grudando. Entendi. Então, o ideal é que você desenforme ele ainda um pouquinho morno, tá? Tá. Aí aqui, né? Deixa eu pegar o prato. E ele ficou tão bonito ali, a parte de trás dele também, né? Nossa, Deus, que coisa maravilhosa. Então, assim, aqui ele já tá pronto, né, pra você servi-lo. Pode fazer outras coisas? Pode. Às vezes é uma família que gosta mais de açúcar, pode fazer um brigadeirozinho. Uma calda, né? Inclusive, saborizar o brigadeiro com a lavanda na hora que estiver fazendo ali, também é possível, tá? A gente pode enfeitar com a lavanda também, né? Isso, pode enfeitar com a lavanda, pode colocar um açúcarzinho por cima, uma caldinha de fondant, né? Que às vezes as pessoas têm em casa, ou facilidade de fazer. Como é que faria essa calda? A calda a gente ou compra ela pronta, que ela tem no mercado pronta, ou você usa o açúcar com a água, né? Açúcar impalpável com um pouco de água e vai dando a cremosidade que você jogaria por cima. Tá? Mas como eu trouxe o bolo focado em fazer em casa, né? E normalmente as pessoas em casa já desenformam e já começam a consumir o bolo, eu trouxe a forma mais simples que seria, né? Mas fica aberta a sugestões, né? E é ao gosto de cada um. Exatamente. É uma caldinha de brigadeiro. Eu adoro doce, então eu colocaria com certeza uma caldinha de brigadeiro. Quer dizer, vamos experimentar. Como é que a gente agora... no caso das flores, né? Enfeita. Essas eu comprei as astromélias, né? A gente faz uma higienização dela na parte de baixo, né? Com a água e a... Ela parece até artificial, gente. Aqui ela tá parecendo super artificial e é super natural. Super natural. Aqui também ela tá envolvida com aquele próprio tecido próprio pra planta, né? Que tecido que é esse? É tipo um durexinho, mas ele é feito de fibra, de planta. Olha que interessante. Então, mostra aqui, gente. Então é uma coisa bem natural também, né? Olha, a gente compra isso eu compro, né, na distribuidora de flores, mas talvez floriculturas vão achar, né? E isso vira um presente também, porque aqui tá cheio de brotinho aqui, ó. Isso, se você mantê-la na água, com certeza você vai ter também uma mesinha florida por alguns dias. Ai, que lindo. Então, além do bolo, você ainda ganha um buquê de flores. Eu tenho muitos clientes que falam isso. Nossa, Janaína, as flores duraram muito tempo, por isso, porque pode mantê-las, né? Sim. E aqui, ó. Ai, que fofo, gente. Vamos experimentar, então, porque eu tô de água na boca aqui. Vamos fazer uma oração antes. E para agradecer, né? Sempre. Senhor, a gente te agradece aqui pela vida da Jana, a gente te agradece por esse carinho e que ela seja sempre abençoada, levando esse carinho para outras pessoas, para todas as famílias que receberem, que o Senhor deu a ela esse dom, né, afetuoso, para que as pessoas recebam esse afeto, que elas continuam recebendo esse afeto, abençoe a vida dela, para que ela continue aí levando todo esse carinho, esse amor para muitas famílias ainda. A gente agradece esse bolo que a gente vai comer, esse alimento aqui, que com certeza está sendo muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Vamos experimentar.
Ai, 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 que agora a Márcia fica com água na boca ali, mas a gente vai levar pra você aí, tá, Márcia? Nó, tem um crocantezinho da amêndoa que fica delicioso. E dá o aroma da lavanda. Jana, eu vou pedir para você dar os seus recados. Pode olhar ali para a câmera 1, você dá os seus recados que eu vou ficar me deliciando aqui com esse bolo. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a toda a equipe, a Rede Super, né, você pelo convite. Sou muito grata por isso. A Deus, né, por ter essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho, né, é um trabalho de 20 anos. Tem 20 anos que eu tô nessa área de confeitaria, né, sempre buscando aperfeiçoar, entregar o melhor que eu posso para meus clientes. E fazendo isso tudo com muito carinho, com muito amor, podem ter certeza disso. Os bolos, né, a confeitaria, ele faz meu coração realmente sorrir. A gente percebe. E eu, né, quero aproveitar a oportunidade para dizer que eu estou à disposição, né, temos muitos produtos afetivos, temos os produtos de bolos, doces, né? Então tudo lá no meu Instagram, que é @janacakesbh. Vai ser um prazer receber vocês lá, viu? Maravilha. Gente, a diretora tá aqui falando que eu vou ter que parar de comer. Eu não quero não, então eu vou encerrar esse quadro. Márcia, você fica aí, já a gente vai levar esse bolo aí pra você. Isso, né? com certeza. Delícia, esse carinho, vai ser um prazer. Não é um bolo. É um carinho. Jana, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando imensamente. Amém. Tá bom? E vocês têm aqui o contato da Jana. É com você aí, Márcia. Jana Cakes, que deu essa receita maravilhosa. Muito obrigada, querida. Delícia esse bolo. Nós já provamos e aprovamos aqui no programa. Delícia. Você que não sabe fazer bolo, não quer fazer, não dá tempo de fazer, pede pra Jana que ela faz. Ela é especialista nos cakes, nos bolos deliciosos. E um grande beijo pra você, querida, pra Dani. Bom demais. Gente, olha só, já tô usando a roupa da Mani, Mariana Honorato. Super fofa, uma roupa super confortável, olha. Essa roupa aqui não amarrota, que dobra assim, põe na mala, não pesa, né? Ótima, que eles chamam de aerolook, né? Quando você vai viajar. Eles estão falando que eu estou em homenagem a Barbie. Não estou, não. Estou em homenagem de Barbie, coisa nenhuma. Em homenagem a Mani. Um beijo para você, Mariana, para Raquel, super fofa, que atendeu a gente com tanto carinho. Muito obrigada. Grande beijo para vocês. O programa está acabando já. O programa passa muito rápido, mas eu quero ver você quarta-feira, no próximo Sempre Feliz, se o nosso lindo Deus quiser. Beijo, tchau. Até lá.